Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Um prazer estar falando com vocês aqui de novo, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o sistema respiratório, que é um sistema que ele tem basicamente a função de fazer trocas gasosas dentro do nosso corpo, tá? Então, dentro da anatomia dos pulmões e das vias aéreas e da caixa torácica, nós vamos poder dividir o sistema respiratório em duas porções. Uma porção chamada de via aérea superior e uma outra porção chamada de via aérea inferior. Essas vias aéreas superiores, né, elas vão compreender estruturas como o nariz, como as fossas nasais, as conchas nasais, os septos nasais também, a faringe, a laringe, tá? E essas estruturas, elas têm uma função bem específica, que é fazer regulação térmica do sistema respiratório, fazer a umidificação do sistema respiratório e fazer a filtragem do ar que está entrando para dentro do sistema respiratório, tá? Uma coisa que a gente precisa ter bem ciência é que as vias aéreas superiores, elas são vias aéreas que vão estar em contato com micro-organismos permanentemente. Em contrapartida, as vias aéreas inferiores, elas não vão estar em contato com micro-organismos de forma constante. Inclusive, as vias aéreas inferiores, elas são vias aéreas muito sensíveis, né? Elas são estruturas muito sensíveis, tão sensíveis que elas vão reagir de forma muito fácil, tá? De forma muito rápida, a qualquer invasão de micro-organismos. Elas vão reagir com uma forma inflamatória, ou até mesmo essa forma inflamatória, se estiver associada a algum micro-organismo, isso vai se tornar uma infecção, tá? Então, dentro disso, as vias aéreas inferiores, elas precisam que o ar que chegue até lá embaixo, né, que chegue nessas vias aéreas inferiores, seja um ar que ele seja purificado, seja um ar que ele já tenha tido algum tipo, né, de purificação. Então, por isso, as vias aéreas superiores, tá, elas têm uma formação básica, tá, dentro dessa limpeza do ar que está entrando para dentro do sistema respiratório. Principalmente o nariz e as vias aéreas superiores, né, dentro das vias aéreas superiores, principalmente o nariz e as conchas nasais, eles vão estar envolvidos nessa regulação térmica, que significa o ar que está entrando para dentro do sistema respiratório, ele precisa ser aquecido, precisa ser resfriado. Se nós estamos em dia de frio, né, dias muito frios, o ar precisa ser aquecido para entrar dentro do sistema respiratório. Nunca esqueçam que a temperatura média dentro do sistema, dos nossos sistemas orgânicos, dentro da fisiologia humana, a nossa temperatura básica é em torno de 35 graus e meio a 36 graus e meio. 36 graus e meio. Essa é a nossa temperatura corpórea. Essa temperatura deve ser mantida constante. Assim, o ar que está entrando para dentro do sistema respiratório, ele também vai precisar ser aquecido, né, se nós estivermos inspirando um ar muito frio, ou esse ar vai precisar ser resfriado se nós estivermos respirando um ar muito quente, tá? Porque qualquer um dos extremos, muito frio ou muito quente, pode fazer algum tipo de lesão térmica dentro do epitélio respiratório, dentro do epitélio que reveste, né, o tecido que reveste a árvore traqueobrônquica, ok? Então, regulação térmica significa ou aumentar a temperatura do ar que está entrando, né, aquecendo esse ar, ou resfriar esse ar que está entrando, diminuindo a sua temperatura. A umidificação significa também que nós temos que o ar que nós respiramos, né, é um ar que ele tem uma concentração de água, certo? Ele tem uma saturação de água, e esse ar, né, com essa saturação de água, em alguns dias ele vai estar mais saturado de água, né, ele vai ter uma umidade relativa maior, e tem dias que ele vai ter uma umidade relativa menor. Essa umidade relativa, ela influencia também no tecido respiratório, influencia também na produção das células caliciformes e outras células que estão envolvidas, né, dentro da umidificação desse ar. Então, se eu estou respirando um ar que ele está com pouca umidade, esse ar ele vai sugar a umidade do meu epitélio respiratório para que ele consiga ficar um pouco mais úmido e ele chegue lá embaixo nos pulmões com uma umidificação melhor, né, um pouco mais umidificado. Então, esse processo vai acabar absorvendo água do nosso epitélio respiratório das vias aéreas superiores e o nosso nariz, por exemplo, né, que é a principal porta de entrada desse sistema, ele vai ficar com a mucosa mais seca, né? Por muitas vezes pode até sangrar em virtude do ar estar muito seco. No momento que a gente respira um ar que ele está mais úmido, que ele tem uma umidade relativa do ar maior,
a nossa narina, né, o nosso tecido respiratório, né, a nossa mucosa respiratória também vai ficar mais umidificada. Então, ou seja, vai existir aqueles momentos, aqueles dias, né, de algumas estações do ano, ou dias muito úmidos, onde o nosso nariz parece que goteja, né? Ele começa a ficar mais úmido, ele começa a ficar até em alguns momentos um pouco mais úmido do que o normal. Isso significa uma reação perante essa quantidade de água no ar, né? Essa umidade relativa estar maior. Então, a umidificação ela também está correlacionada a como esse ar está entrando. Ele está entrando mais seco ou entrando mais úmido dentro do nosso sistema respiratório. E a filtragem significa que o nosso sistema respiratório, e aí basicamente essas são funções que o nariz vai estar desempenhando. O nosso nariz ele possui pelos, né, logo na entrada das cavidades nasais, que são as vibriças. Esses pelos ou vibriças, né, são estruturas que eu costumo dizer que são muito feias, né? É uma parte da nossa anatomia do nariz, mas que é muito feia. Por quê? Porque parece uma coisa meio que relaxada, né? Aqueles pelos do nariz saindo para fora, aquela coisa, né, medonha. Então a gente vai para ficar mais bonitinho, para ficar mais, né, esteticamente visível. Melhor esteticamente para a gente olhar. Bom, então esses pelos, né, eles estão ali por algum motivo. E um grande motivo que eles estão ali é fazer uma primeira filtragem, tá, do ar que está entrando. O ar que está entrando vai entrar com muitas partículas densas, partículas que têm densidades maiores, densidades menores, vai entrar também com certos micro-organismos, vai entrar com poeira, fuligem, né, uma série de sujeiras, né? E essas partículas mais grosseiras, essas partículas mais densas, elas conseguem ser filtradas por essas vibriças, por esses pelos do nariz, e conseguem então fazer um primeiro processo de filtragem, né, uma filtragem mais grosseira a nível da cavidade nasal, ok? Então, essas três funções, elas estão muito presentes dentro das vias aéreas superiores. Elas são basicamente o motivo pelo qual as vias aéreas superiores existem. Então, precisa haver uma regulação térmica do ar que está entrando, precisa haver uma umidificação, né, ou uma regulação da umidade desse ar que está entrando para dentro do sistema respiratório, e há necessidade também de haver uma primeira filtragem do ar que está entrando para dentro do sistema respiratório, certo? Depois, o que nós vamos encontrar, tá, acima perdão, abaixo do nosso sistema respiratório superior, é o que nós vamos chamar de vias aéreas inferiores. Essas vias aéreas inferiores, a grande função delas, tá, passando da laringe para baixo, já pegando traqueia, brônquios, brônquios lobares, brônquios segmentares, até chegar em bronquíolos e sacos alveolares, a grande função dessas vias aéreas inferiores é fazer duas coisas. Primeiro, conduzir o ar que entrou pelo nosso sistema respiratório superior, né, que fez regulação térmica, que fez controle de umidade, que fez também filtragem, né, das partículas grosseiras, conduzir esse ar até que ele consiga chegar numa estrutura chamada alvéolo, tá? Para que no alvéolo, então, aconteça a troca gasosa, a troca dos gases, porque o ar que está entrando dentro do meu sistema respiratório, ele vai ser um ar saturado em 21% de oxigênio, tá? Então não pensem que o ar que a gente respira ele é somente oxigênio, não, ele é uma composição de outros gases, é uma mistura homogênea de outros gases. E dessa mistura homogênea, 21% só corresponde ao oxigênio que a gente vai ocupar depois a nível celular, tá bem? Então, o processo de troca do oxigênio pelo CO2 lá a nível do alvéolo, lá a nível alveolar, vai ser chamado de hematose. É a grande mágica, né, que vai acontecer lá a nível do alvéolo, onde um sangue que está chegando até o pulmão, até o alvéolo mais precisamente, um sangue que ele é venoso, né, ele vai magicamente fazer um processo de troca. E esse processo de troca, então, do CO2 do sangue venoso pelo oxigênio que está dentro do alvéolo, transformando esse sangue venoso num sangue arterial, esse processo mágico, né, que eu brinco com vocês, que a gente ouve falar sobre hematose, sobre a troca dos gases, parece que é uma coisa que é mágica, mas não, é muita química e muita física envolvidas nisso, muitas reações biológicas envolvidas nisso. Esse processo, tá, ele vai se chamar hematose. Então, a grande função das vias aéreas superiores das vias aéreas inferiores é produzir a condução do ar até chegar no alvéolo
e no alvéolo, então, acontecer a hematose, que é a troca desses gases do oxigênio que está chegando lá pelo CO2 que chegou também nesse alvéolo, mas pelo sangue venoso agora nesse momento, ok? Bom, então aqui ó, a gente tem colocado, né, numa forma esquemática o que vai compreender as funções desse sistema respiratório superior. Então, sistema respiratório superior, vias aéreas superiores, trato respiratório superior, são tudo sinônimos que a gente pode usar para essa porção do sistema respiratório. Então, as três grandes funções vão ser regulação térmica, umidificação e filtragem do ar que está entrando, ok? Bom, esse ar, tá, ele vai estar entrando dentro do sistema respiratório através do que nós vamos chamar de mecânica respiratória. Então, ou seja, a caixa torácica, tá, ela é como se fosse um grande, tá, fole, como se fosse o fole de uma gaita, tá bem? E ela é elástica. Ser elástico significa que ela pode ser tracionada e quando cessar essa tração, ela volta ao seu tamanho original. Tá? Ela volta ao tamanho onde ela estava antes da força que esticou ela. Então, a caixa torácica ela é uma estrutura, né, composta de ossos, né, além de músculos que estão colocados sobre ela, e essa caixa torácica ela vai ter uma grande propriedade de... Deixa eu só puxar meu lapisinho aqui, tá? Minha caneta. Cadê? Aqui. Aqui que eu quero. Então, assim, ó, a caixa torácica ela vai conseguir aumentar no sentido lateral, ela vai conseguir aumentar de tamanho no sentido apico-caudal, certo? E ainda, essa caixa torácica ela vai conseguir aumentar de tamanho no sentido antero-posterior. Então, a caixa torácica, no momento que os músculos, durante a inspiração, tracionam essa caixa torácica, ela consegue... Só um pouquinho. Limpar tudo. Aqui, perfeito. Então, no momento que os músculos, durante a inspiração, os músculos inspiratórios, eles se contraem, eles estão puxando a caixa torácica para os lados, para frente e para trás, e para cima e para baixo. Então, isso significa que a caixa torácica ela aumenta nos três eixos. Ela aumenta de forma tridimensional. Ela aumenta lateral, ela aumenta antero-posterior e ela aumenta apico-caudal, o seu sentido. E isso, então, promove uma mudança no sentido das costelas. Tá? Vejam aqui, ó, aqui em azul está as costelas durante o processo do repouso. E durante o processo da inspiração, olha aqui está em vermelho, ó, as costelas são tracionadas para fora. Esse processo da tração, tá, do gradil costal, ele vai gerar uma pressão negativa dentro do sistema respiratório. E essa pressão negativa dentro do sistema respiratório, mais precisamente dentro dos pulmões, e sendo mais específica ainda dentro dos alvéolos, essa pressão negativa ela vai sugar, tá, o ar que está no meio ambiente, o ar que está na atmosfera. Esse ar, então, durante a inspiração, ele é sugado para dentro dos pulmões, para dentro do sistema respiratório, porque o gradil costal foi tracionado para fora, para frente, para trás e para cima e para baixo. Foi tracionado nos três eixos e isso gerou, então, dentro desse sistema respiratório, o que nós vamos chamar de pressão negativa. E é essa pressão negativa, certo? Pensem em física. O ar atmosférico tem uma pressão positiva e o ar dentro do sistema respiratório, através da atração da caixa torácica pelos músculos respiratórios, foi gerada uma pressão negativa. Então, simplesmente o ar que está no meio ambiente, que está na atmosfera, ele é sugado para dentro do sistema respiratório a partir do momento que eu gerei essa pressão negativa por causa da pressão, né, exercida pelos músculos inspiratórios na parede do tórax, tá bem? Então, o tórax, ele é elástico, tá bem? E essa elasticidade, então, ela é necessária para que a mecânica respiratória aconteça. Então, por ser elástico, músculos inspiratórios tracionam essa caixa torácica nos três sentidos e dentro do tórax, então, é gerada uma pressão negativa
e é essa pressão negativa que vai sugar para dentro do sistema respiratório o ar durante a inspiração.